Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. Apresentação do professor Elisandro. A partir de agora, a gente vai levar muitas informações sobre o futebol de uma forma geral. Vamos falar de futebol. Futebol brasileiro. Vai começar o Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Amanhã, sábado, o Campeonato Brasileiro vai começar. A bola rolando pela Série B. A Série B começa logo mais. Aliás, tem bola rolando. Começou o jogo, o primeiro jogo, o jogo do Guarani. E a Série B começou, e o melhor campeonato do mundo, que é a Série A do futebol brasileiro, começa amanhã. A gente vai dar destaque à Série A do brasileiro no bate-bola de hoje. Vamos dar destaque também à Copa do Brasil. Copa do Brasil, que nós tivemos alguma surpresa, e a gente vai falar sobre a Copa Milionária do Brasil. Vamos falar também do futebol europeu, dando destaque para a Liga dos Campeões da Europa, onde a gente teve os jogos de ida das quartas de final nesse meio de semana. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Plá 79 e do canal UBC de Futebol. A apresentação é sempre do professor Elisandro e do Juan Pablo. No início do programa, vamos trazer o destaque inicial e também o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai para o início do Brasileirão, especialmente para hoje, que temos grandes jogos na Série B e amanhã grandes jogos na Série A. É Série A do futebol brasileiro, Série A do futebol brasileiro, que começa amanhã. Hoje, como eu falei, repito, a gente vai ter a Série B, vamos ter o Ceará Sporting Clube, o Vozão estreia hoje, né? Quando terminar o bate-bola, a gente vai dar uma concentrada para acompanhar a estreia do Ceará Sporting Clube. No início do programa, vou mandar um abraço para o meu amigo e comentarista da TV FP, Fernando Carneiro. Um abraço, Fernando Carneiro. O Fernando Carneiro, que é torcedor do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está de volta à primeira divisão. Então, mandar aqui um abraço para o grande Fernando Carneiro, grande comunicador, grande comentarista da TV FP, o Fernando Carneiro. Mandar um abraço também para a Dona Lourdes. Dona Lourdes, o Riacho do Meio, também curtindo um bate-bola. Um abraço para ela. O Fernando Carneiro está ficando aqui, que o destaque de hoje é o time do Maringá. Pois é, rapaz, uma semana complicada. Já a gente vai falar de Copa do Brasil, também para fechar a semana completa, né? Perdeu para o Alcas, pegou um vareio do Fluminense e perdeu para um time de quarta divisão. É realmente lamentável o que aconteceu ontem com o clube de regatas do Flamengo. E o Fernando Carneiro, como bom vascaíno, não ia deixar de tirar um sarro, né? Um abraço aí do Fernando Carneiro. Interessante que ele brincou, mas quando o Flamengo tirou o Vasco do Campeonato Carioca, ele não mandou nenhuma mensagem para mim. Então, um abraço aí, o grande Fernando Carneiro. Um abraço também para o Albeci Ripato. O Albeci Ripato pagou do Serrote, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Ele que tem, o Albeci, tem o programa aqui no YouTube e também no Facebook, aqui no Facebook também no YouTube, às quartas-feiras, sempre às 18h35. Um abraço para o Albeci Ripardo. Ele está destacando que hoje começa tudo de novo, Brasileirão, Série A e Série B, e a gente vai falar muito sobre essa competição, né, Juan? O nosso programa, que no ano passado, quando começou o bate-bola, né, o bate-bola vai fazer um ano, a gente estava falando aliás, já estava, né, em curso a Série A do futebol brasileiro. Tá certo? Então, a gente agradece demais as pessoas que puxam o bate-bola, os nossos seguidores na página do bate-bola, os nossos amigos no YouTube, aliás, nossos amigos no Facebook, os inscritos no YouTube, no canal Ceará Plá 79. Como eu falei, nosso programa ele é muita informação e pouca enrolação, então a gente não enche muita linguiça, não. Aqui a gente vai direto ao assunto, vamos falar de futebol amador, que boa parte está parado, né? Os principais times, pelo menos da nossa região, a gente acompanha de perto aqui o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto está parado. Vou dar um abraço para o Dedé, para o compadre Elvis, o Dedé, que curte o bate-bola
Quando termina o programa, a gente coloca no YouTube, o Dedé Cu acompanha as informações, tudo que a gente fala aqui do bate-bola. Um abraço para o meu amigo Dedé. Mandar um abraço também, falar no Dedé, para o Matias. O Matias, lá em São Maurício, garotinho também curte o bate-bola. Um abraço para ele. Um abraço para toda a galera aí do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto, que está treinando, não esteve treino, se preparando para as próximas competições. E, Juan, vem aí também, Juan, o torneio de penalidades que acontece em toda a nossa região. E dia 1º de maio, rapaz, dia 1º de maio tem o torneio do MENA, da escolinha Pequenos Notáveis, só garotos com menos de 15 anos, mano, menos de 15 anos, até 15 anos, né? Quem faz 15 anos esse ano já vai poder participar do torneio do MENA, lembrando que quem faz parte da escolinha não precisa pagar absolutamente nada. Quem não faz parte tem que pagar uma taxazinha, R$ 10 a dupla, e se for individual, R$ 5. Lembrando que tem premiação do 1º ao 5º, eu acho que é, Juan, e tem medalhas do 1º ao 10º. Um abraço aí para o Bena, que é diretor-geral da TVFP, um abraço também para os narradores, para o Gelson Nascimento, grande Gelson Nascimento, para o Xandão, um abraço também para o Ganso e para o Fernando Carneiro, para o Alisson e para o Gustavo, e toda a galera boa da TVFP, esse grande torneio, 1º de maio, que está se aproximando, né, Juan? Lá em torneio vem aí o torneio, aliás, outubro é logo ali, né, Juan? Falta muito tempo, mas a família Paula está se organizando para um grande torneio, 29 de outubro, Juan, lá a premiação é R$ 4.000, R$ 2.000 só para o campeão, e o segundo vai ganhar mais, o terceiro R$ 500, e do quarto ao oitavo R$ 100 para cada. Haverá também o bingo de um carneiro, a carteirinha R$ 5, e também haverá torneio feminino. Quando estiver mais próximo, a gente vai atualizar. Vamos mandar um abraço para todos da família Paula. Em Santana do Acaraú, mandar um abraço para o meu amigo Vinícius Silva, aí, o grande Vinícius Silva, ele que participa dos torneios de penalidades. O Vinícius, mandar um abraço para ele. Em Fortaleza, mandar um abraço, Juan, para o Paradilho, para a Jaqueline, e para Clarinha, também curtindo o bate-bola. Um abraço para ele. Tá certo, Juan? Então, vamos. Futebol amador passado a limpo, né, Juan? Futebol amador passado a limpo. A gente vai começar agora a falar aliás, o torneio do Júnior, da Lagoa do Serrote, do Espetinho, não houve do Sábado de Aleluia, mas me parece, Juan, que vai ser em julho, depois o ABC atualiza direitinho, o ABC, que é Relações Públicas de todas as competições que acontecem ali para os lados lá da Lagoa do Serrote, o grande Albeci Ripardo. O Juanzinho, mais uma vez, um abraço aí e uma boa noite para o Vinícius Silva, curtindo o bate-bola. O Vinícius, como eu falei, gosta de participar de torneios de penalidades. Agora vamos dar destaque para o futebol brasileiro que teve campeão, né? Teve campeão nesse meio de semana, e a gente já vai atualizar. Lembrando, que começou a terceira fase da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que iniciou com 80 times. 80 times. Na primeira fase caíram 40, na segunda fase caíram 20, ficaram 20, e se juntaram a esses times 12 times que estavam classificados. Já estavam classificados para a terceira fase, teve o sorteio e 16 confrontos. A gente vai atualizar o que aconteceu, algumas surpresas, né? Algumas surpresas, e o Juan vai atualizar todos os resultados, que começou na terça-feira. Antes de mandar um abraço para o Ozani. O Ozani também curtindo o bate-bola. O Ozani, que é torcedor do Vasco da Gama. Mandar um abraço também para o seu Neném e para a dona Assunção. A dona Assunção, Juan, que é torcedora, ela é torcedora do Fortaleza. Um abraço para a dona Assunção e também para o seu Neném, turma boa, que curte o bate-bola. O Juanzinho, como eu falei, repito, futebol amador passado a limpo, vamos falar de Copa do Brasil. A Copa do Brasil, algumas surpresas, e o Juan vai falar os jogos que aconteceram na quinta-feira, na terça-feira. Volta Redonda 1, Bahia 2, Botafogo 0, Santos 2, Internacional 2, CSA 1, Fortaleza 6-1 no Águia de Marabá, e o São Paulo 0-0 no Ituano. O Galo de Itu, que vem enfrentando muita gente por aqui por perto. Sim, o Galo de Itu, que tem feito muitos estragos, principalmente na família bate-bola, né, Juan? Sim, na
quarta-feira, teve uma surpresa, né? O São Paulo empatar em casa não deixa de ser uma surpresa. Na quarta-feira, Juan, na quarta-feira, a gente teve muitos jogos. Antes, Juan, mandar um abraço e uma boa noite para o Kleber. O Kleber, um abraço para ele. O Kleber que vem aí o torneio ali da região do Chinelo. A região do Chinelo vai ter um torneio de campo lá. Não é de penalidade, não. Um torneio de campo. A organização é do Kleber e da sua esposa. Esqueci o nome da esposa dele. Eu descobri, Juan, que o Kleber ele é genro do Evanaldo. Evanaldo, quando eu jogava bola, o Evanaldo apitava jogo. Um abraço também para o Evanaldo, que mora no Chinelo. Eles que vão organizar essa competição e a gente vai atualizar. Aliás, um amigo meu, que também vai promover um torneio, perguntou quanto é que a gente cobra para divulgar. Até falei para ele, não cobrar absolutamente nada, que a gente faz um trabalho apenas de divulgação. É só mandar os jogos, mandar a tabela para a gente, que a gente tem o maior prazer de divulgar. Quem faz alguma coisa cobrando tem outros meios aqui. Aqui a gente é amador, a gente faz isso aqui como hobby e é um prazer divulgar as competições dos nossos amigos. Futebol, a gente foca mais no futebol profissional, futebol amador, a gente foca aqui no Cruzeiro do Barro Preto, que é o time da nossa localidade, as competições que o Albeci manda para a gente, né? E as competições dos nossos amigos. A gente tem o maior prazer em divulgar e a gente vai divulgar com certeza o torneio, não, o campeonato ali do Chinelo, organizado pelo Kleber e a sua esposa. Então, voltando a falar de Copa do Brasil, na quarta-feira, Juan, tivemos muitos jogos, e o Juan vai atualizar. Aliás, Juan, os principais times ganharam na quarta, né? O Nova Iguaçu perdeu de 2-1 por América Mineiro. Coritiba 3-3 com o Sport, foi um jogaço. O CRB 1-0 no Atlético Paranaense, grande jogo da equipe alagoana. O Fluminense 3-0 no Paysandu. Com esse jogo do Atlético, foi a primeira derrota do Atlético no ano. Mas também tem que considerar o time do Campeonato Paranaense. Verdade. O Fluminense 3-0 no Paysandu, Palmeiras 4-2 na Tombense. O Atlético Mineiro 2-1 no Brasil de Pelotas. O Remão 2-1 no Coringão. 2-0 no Coringão. E o Ipiranga perdeu 2-0 para o Botafogo. Eu achei surpresa a derrota do Corinthians, né? Corinthians, do Remo, e a vitória do Botafogo em cima do Ipiranga. Porque esse Ipiranga foi para a final, para a semifinal do Campeonato Gaúcho. E eu fiquei surpreso. O Botafogo chegou lá, não tomou conhecimento. O Botafogo acabou ganhando de forma até fácil, né? E o Corinthians vai ter que remar um bocado para passar do Remo. Lembrando, Juan, que a Copa do Kleber, que a gente falou aqui, é só site, né? De campo, mas é só site, num jogador reduzido, né? É na Arena Juremar, a organização é do Kleber, da Kelly. Logo vai ter mais detalhes dessa competição. O Kleber vai mandar quais são os times que vão participar dessa competição, desse torneio, dessa Copa Society. Quando fizer a tabela, ele vai mandar os jogos para a gente sempre estar divulgando aqui. Então, mais uma vez aí, para o Kleber e toda a galera que vai organizar essa grande competição que está encabeçada pelo Kleber e também pela Kelly. Vou mandar um abraço também em Sobral para o meu amigo Antônio Cláudio. Antônio Cláudio é torcedor do São Paulo, está com a cabeça inchada, né? O São Paulo não vem fazendo bons jogos e, mais uma vez, desperdiçou uma chance, né, Juan, de partir na frente na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil a gente está na terceira fase, a fase que entrou os principais clubes do Brasil. Olha o gol, Juan. Primeiro gol da Série B. Série B começou 1-0, Juan, 1-0 pro Guarani. No brinco de ouro. Falar no Guarani, mandar elas pro Carlinhos, rapaz. O Carlinhos é torcedor do Guarani. E do Londrina. E tá jogando Avaí e Guarani. O primeiro gol, Juan, 15 minutos de jogo, 1-0 para a equipe do Guarani. 9h30 é a vez do Ceará Esporte Clube estrear contra a equipe do Ituano. Juan, ontem teve 3 jogos para completar os jogos de ida. Lembrando que os jogos de volta, Juan, não é na próxima semana. Vai passar essa semana de Libertadores, vai ser na semana do dia 26 e 25, os jogos de volta da Copa do Brasil. Juan vai atualizar os jogos de ontem. Náutico 1-0 no Cruzeiro, Maringá 2-0 no Flamengo, e eu tava botando muita fé no ABC, mas o Grêmio tem a melhor defesa, não tomou nem um gol na Copa do Brasil ainda. Exatamente, foi 2-0 para o Grêmio. Lembrando que esse jogo foi duro para assistir, um jogo muito ruim, mas deu
o Grêmio acabou vencendo e partindo na frente, praticamente conseguiu a classificação. Não acredito que o ABC, o bom time do ABC, tenha força para desbancar a equipe do Grêmio na Arena do Grêmio. ABC que vai dar muito trabalho nessa Série B. E assim, só voltando aqui em relação ao Flamengo, né? O Flamengo que teve uma semana, rapaz, 8 dias muito ruins. O Flamengo que ganhou do Fluminense no jogo de ida do Campeonato Carioca, viajou para o Equador, pegou 2-1 do Alcas de virada. Domingo foi uma pasmaceira, não jogou absolutamente, foi dominado com chocolate, pegou do Fluminense. E para fechar os 8 dias caóticos da equipe rubro-negra, perdeu com um time de 4ª divisão, deixando o torcedor do Flamengo chateado, cabeça inchada. E nós que fazemos o bate-bola não é diferente, né? A gente ficou muito chateado, muito decepcionado com a estreia do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo, que é o atual campeão da Copa do Brasil e o campeão da América, não se dá o respeito perder com um time de 4ª divisão, com todo respeito à equipe do Maringá, mas a equipe do Flamengo é para se dar o respeito. Não pode perder com um time de 4ª divisão. É isso, Joãozinho? É isso. É sim, vamos falar. Tudo mais um pouco. É sim, vamos falar agora do nosso manjadinho. O Campeonato Cearense acabou, 1ª divisão, mas a segunda está rolando. A gente vai conhecer, Juan, os 2 times que vão para a 1ª divisão do Cearense no próximo ano. Não dá para Guarani nem para Floresta. É sim, não dá para Guarani. O Guarani está eliminado, a equipe do Bugre Sobralense. Lembrando, Juan, que o Horizonte é o líder, o Icasa é o segundo e o Floresta é o terceiro. Só que o Floresta joga em Sobral com o Guarani. Se o Floresta fizer... Quem ganhar de Icasa e Horizonte, classifica. Se o Guarani não perder para o Floresta, já classifica o Horizonte e o Icasa. Agora, o que é que precisa? O Floresta ganha de 2-0 ou mais e deixa a confusão lá para Horizonte e para Icasa. Tá certo, Juan? Diga. E como já foi dito antes, fora das câmeras, os 2 não podem fazer um jogo de broderagem. Eu subo, tu sobe. Eles não podem fazer aquele famoso jogo de compadre, né? Porque eles podem empatar, achar que sobe os 2. Se o Floresta faz 2-0, sobe o Floresta e um vai ficar chupando o dedo. Ou seja, não pode ter jogo combinado. Só pode ter jogo combinado caso, porque acho que o jogo acontece no mesmo horário, Juan. Domingo, mesmo horário, o Juan vai falar quem joga e onde. Guarani de Sobral e Floresta aqui de Sobral. E o Icasa com Horizonte em Juazeiro do Norte. É sim, ou seja, o Icasa que joga em casa, ele tem que chegar a ganhar o Horizonte e classificar. O Horizonte que perdeu a chance, né? Caso o Horizonte tivesse ganho no jogo passado, certamente do Floresta, né, teria classificado, tinha acabado a brincadeira. Deixa eu mandar um abraço lá em São Paulo, rapaz, terra da garoa. Mandar um abraço pro meu amigo Ademir Pelarim, rapaz. Agora ele aparece, né? É sim, um homem que é campeão paulista. Eu tava com a piada feita aqui, rapaz, mas o Água Santa não deixou, né? O Água Santa acabou. Tava com a piada feita, mas o Palmeiras se dá o respeito, né? O Palmeiras tá numa fase que não dá vexame. Gente, só ela morria cedo, ela durava para sempre. Pois é, então o nosso manjadinho passado a limpo. É sim, saudações do campeão palmeirense, Palmeiras, campeão paulista, e vai começar a Série A amanhã, né, Juan? Amanhã já a gente vai falar de Série A, começando com o jogo do Palmeiras, o Palmeiras atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que nesse momento não tem adversário, né? Não tem adversário. No ano passado, quando foi começar o Campeonato Brasileiro, a gente falava de Palmeiras, Flamengo e Atlético. Hoje, o Palmeiras está muito bem equilibrado, o Flamengo está numa draga. O Galo Mineiro também é uma incógnita. Tem outros times ali, né, como o Fluminense, outros times, mas com a equipe do Palmeiras, o Palmeiras está apenas só e tome água santa, né, Juan? Vai ter que tomar água santa. Ô, Juanzinho, ontem saiu mais um campeão. Foi lá para o norte do país, o Campeonato Roraimense. A gente teve os jogos das semifinais, Juan. O São Raimundo de Roraima, 1-0 no Náutico. E o Gás, eu sei o nome desse time, só que eu esqueci. Fez 3-2 no Real São Luís. E a grande final foi ontem, Juan. O Gás perdeu 2-0 por São Raimundo de Roraima. O São Raimundo foi o grande campeão. Esse Náutico aí é uma estatística que não vai de nada, mas ele foi o lanterninha da Série D ano passado, fez uma das piores campanhas da história. É sim. O Juan, mandar um abraço
no Corvo das Almas, o meu amigo Ivano Sérgio. Ivano Sérgio, um abraço para ele, ele que é jogador do Vitória do Corvo das Almas. Um abraço para ele, para toda a galera aí do Corvo das Almas. A gente abraça, receba o abraço de todos nós que fazemos o bate-bola que acontece às segundas e sextas-feiras e tem o apoio do canal Ceará Plaza 79 e o canal PC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que vem novidades, a gente está se ajeitando aí, estudando e a gente vai dar uma melhorada aqui no bate-bola. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série A do Futebol Brasileiro, rodada completa, primeira rodada, começando amanhã, 4 da tarde, o atual campeão, Palmeiras, pega o Cuiabá, que eu acredito que o Cuiabá vai ser um dos rebaixados esse ano. 4 da tarde, Palmeiras e Cuiabá. E o Juan vai atualizar o restante da rodada. América Mineiro e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza, Internacional, Atlético Mineiro e Vasco. Esses os jogos do dia 15, mais conhecido como amanhã. Como amanhã. O Flamengo com o Coritiba, o Corinthians com o Cruzeiro e o Grêmio com o Santos no domingão. Lembrando que esse jogo do Flamengo com a equipe do Coxa é o jogo da Globo, né? E a Globo, isso é Globo Rio, né? A Globo da rede, o jogo da rede é Corinthians e a equipe do Palmeiras, atualizando aí para as pessoas que curtem, né, o futebol brasileiro. É sem dúvida nenhuma o melhor campeonato do mundo e vai começar esse ano. Mais uma vez, boa noite, um abraço. Meu amigo Ivano Sérgio, homem forte, jogador aí do Vitória do Corvo das Almas. Quando tiver jogo do Vitória aí, se quiser mandar a notinha para a gente divulga com todo prazer. Série B, vamos falar de Série B do futebol brasileiro. Tivemos, né? Aliás, 2 jogos hoje, já tem bola rolando, em andamento. O Guarani vai vencendo o Avaí 1-0 e o Juan vai atualizar a rodada completa. Lembrando que só são 9 jogos, porque a equipe do Esporte Clube do Recife está na final do Campeonato Pernambucano e foi adiado o jogo com o CRB. O Ituano com o Ceará, Vila Nova e Novo Horizontino. Aí a estreia do Vozão. O Vozão estreia hoje, a gente não gostaria, queria que o Ceará tivesse na primeira divisão, infelizmente o Ceará caiu, mas se caiu, hoje começa o retorno, a saga do Vozão rumo à Série A. Isso no dia 14, no dia 15, Vila Nova e Novo Horizontino, Mirassol e Chapecoense, Sampaio Corrêa e Atlético Goianiense, Juventude e Botafogo de São Paulo, no dia 16, Criciúma e Tombense, Londrina, ABC, Vitória e a Ponte Preta, que recentemente ganhou seu primeiro título em 104 anos. A Ponte Preta, o Juan, aqui é muito ruim de títulos. A Ponte Preta acabou ganhando nos pênaltis, né? Foi difícil a situação da Ponte Preta, mas o que vale é o título. A Macaca ganhou o troféu. Mais uma vez, vamos mandar um abraço para o compadradinho em Fortaleza, curtindo o bate-bola. Vamos falar agora, Juan, de Brasileirão Sub-20. Brasileirão Sub-20 teve rodada completa nesse meio de semana e o Juan vai atualizar. Lembrando, Juan, que acabou o jogo. Acabou o jogo agora há pouco. A equipe do Atlético Mineiro venceu o Cuiabá 1-0 e o Juan vai atualizar o restante da rodada. Corinthians 2, América Mineiro 1, Bragantino 0, Botafogo 4, Grêmio 2, Palmeiras 3, São Paulo 0, Fortaleza 1, o Atlético Goianiense 0, Bahia 2, Ceará 1, Fluminense 4, Flamengo 1, Internacional 2, Atlético Paranaense 1, Goiás 3, Santos 7-3. 7-3 no Cruzeiro, né? Com isso, lembrando que só faltam 2 rodadas para a gente conhecer os 8 times classificados para as quartas de final. O Flamengo é o líder com 15 pontos no grupo A, segundo o Corinthians, terceiro o América Mineiro e quarto é o Atlético Mineiro. Com a vitória de hoje, o Atlético está na 4ª colocação. No grupo B, o Juan vai atualizar quem são os times que estão classificando. Palmeiras em primeiro, Santos em segundo, Bahia em terceiro e o Atlético Paranaense em quarto. O Fortaleza em quinto ainda pode se classificar. É sim. Lembrando, como eu falei, né, há pouco eu repito, só faltam 2 rodadas para a gente conhecer os 8 times que irão passar para a próxima fase e daí vem o mata-mata, né? Para a gente saber quem vai ser o grande campeão na maior competição. Aliás, na maior não, porque tem a tacinha, né, Ron? Tem a copinha
mas uma das maiores competições da base é o Campeonato Brasileiro da Sub-20, né? Sub-20. O meu amigo Ademir aqui colocou aqui um molequinho aí levantando o troféu, coisa que a equipe do Palmeiras tem feito muito nos últimos jogos, aliás, nos últimos anos, levantar a taça, tá certo? Então, o futebol brasileiro passado a limpo, a gente vai falar agora de futebol europeu. Futebol europeu, a gente teve os jogos de ida da Liga dos Campeões, começando com a Champions League, e acredito, Juan, que alguns times classificaram, né? Classificaram, o Juan vai atualizar os 4 jogos que aconteceram nesse meio de semana. Milan 1, Napoli 0, Real Madrid 2, Chelsea 0, Manchester City 3, Bahia 0, Benfica 0, Inter 2. Acredito que está aberto aqui o jogo do Milan, porque joga fora com o Napoli. O Napoli tem um bom time, né? Quase campeão lá da bota. O Napoli tem chance. Acredito que o Real Madrid não vai perder a classificação para o Chelsea. O Manchester City, para mim, está classificado. O Bahia não vai tirar essa diferença. E a Inter de Milão está classificada. Acredito que na Champions League, esses times que venceram, né? O Milan tem, lógico, a maior probabilidade, mas eu não cravaria ainda a classificação do Milan, mas dos demais, tanto o Real Madrid, o City e a equipe da Inter de Milão, eu já considero classificado para a próxima fase. Lembrando que os jogos de volta já é a próxima semana, na terça-feira, tem 2 jogos. Milan, Chelsea e Real Madrid. Na quarta, Bayern, Manchester City, Inter. É sim, tem a Liga Europa também. Liga Europa, a gente teve jogos, né, bem acirrados, né? Bem acirrados, e o Juan vai atualizar todos os jogos, lembrando que o Manchester United estava ganhando de 2-0 e acabou sofrendo. Vai decidir a vaga lá em Sevilha, né? Lá na Andaluzia, contra a equipe do Sevilha. Leverkusen 1, União Saint-Glycose, um grande campeão do time belga. O Manchester United 2-2 com o Sevilha. O Manchester United que deu de tudo para empatar esse jogo. Um time que não faz gol contra a temporada, fazer logo 2 em um jogo é pior. O goleiro fez um gol, né? E o Maguire que não falha a tempo, já tá até com a esperança do homem, mas o Maguire não é um jogador que dá para ter esperança. A Juventus 1-0 no Sport e o Feyenoord 1-0 na Roma. Ou seja, Juan, estava obtendo um bom resultado, a equipe do Manchester United acabou desperdiçando, né? Deu chance, parece assim, de propósito. Né? Deu chance para o Sevilha, né? O Sevilha que é o maior vencedor dessa competição, e agora vai ter o jogo de volta. E ainda assim é um dos maiores vexames dessa temporada a equipe do Sevilha. O Sevilha que está muito mal lá no campeonato espanhol, que acabou de demitir o Sampaoli por conta que não fazia o time jogar, e o Juan vai falar o jogo de volta no dia 20. União Saint-Glycose e Leverkusen, Sevilha e Manchester United, Roma e Feyenoord, Sport e Juventus. Isso. O Juan, a Conference League também, a gente teve os jogos de ida, mais um show do Arthur Cabral, né? O Arthur Cabral fazendo muitos gols lá na Viola, e o Juan vai atualizar os jogos, lembrando que o futebol italiano, Juan, dando a volta por cima, né? Pode ter finalista em todas as competições lá da Europa, né? A Liga dos Campeões, quem passar de Real Madrid e Chelsea vai pegar o City ou o Bayern de Munique. E lá se passa, vai dar clássico lá em Milão, porque acredito que ainda já está classificado. Caso o Milan classifique, o clássico é de Milão. Mas assim, o Napoli também é da Itália, né? Se a Inter passar, já tem um italiano na final lá da Liga dos Campeões. O Juan vai atualizar os jogos da Conference League, é uma espécie de terceira divisão lá. Basel 2, Nice 2, Lecce 1, Fiorentina 4, Anderlecht 2, AZ 0, Ghent 1, West Ham 1, e o Arthur Cabral pode pegar o antigo time, né? Com certeza. O Juan, os jogos de volta também dia 20, na outra quinta-feira. Fiorentina e Lech Poznan, AZ e Anderlecht, Nice e Basel, West Ham e Ghent. Tá aí. A terceira divisão, né? Conference League, já está no
finalzinho, né? Quarta de final, as competições lá da Europa, todas estão terminando. Continuando no futebol europeu, vamos falar da Primeira Liga, onde o Benfica é líder e o Porto é o segundo. Vai falar os principais jogos lá da Primeira Liga, lá em Portugal. O Deportivo de Chaves com Benfica, Porto com o Santa Clara, Sport e Arouca, e o Rio Ave com Casa Pia. E o Braga, né? O Braga aqui com o Gil Vicente são os principais jogos da competição lá da Primeira Liga, lá de Portugal. Bundesliga, o Bayern de Munique que ficou traulitada na Liga dos Campeões, mas tá, o líder com 58 pontos, o Dortmund é o segundo com 56, o Juan vai falar todos os jogos da Bundesliga. Schalke e Hertha, Bayern, Hoffenheim, Leipzig e Augsburg, Cologne, Mainz, Stuttgart e Borussia Dortmund, Frankfurt e Mönchengladbach, Bremen e Freiburg, União Berlim e Bochum, Wolfsburg e Leverkusen. Juan, aí a Liga 1, né, o PSG, líder com 69 pontos, 6 pontos à frente do Lance, e a gente tem rodada nesse final de semana, e o Juan vai atualizar os principais jogos. Toulouse e Lyon, Rennes e Rennes, PSG e Lens, Lille e Montpellier, o Mônaco com Lorient e o Marseille com Troyes. O futebol francês, né? O futebol francês, que lá não tem muita disputa não, né, Juan? Lá não tem muita disputa. E ainda assim é o chamado quinto maior campeonato da Europa. Sim. Agora vamos falar de La Liga, né? La Liga, que o Barcelona poderia ter aumentado a diferença, que ela aumentou, né? O Real Madrid perdeu, ele empatou, mas a diferença poderia ter aumentado em 3, aumentou apenas 1. O Barcelona tem 72 pontos e o Real Madrid 59. O bate-bola já cravou que o Barcelona é o campeão lá em La Liga. E o Juan vai falar a rodada completa de La Liga. Raio e Osasuna, Villarreal e Valladolid, Atlético Bilbao e Real Sociedad, Betis Espanhol, Cádiz e Real Madrid, Girona e Elche, Getafe e Barcelona, Atlético Madrid, Almeria, Valência e Sevilha, Celta de Vigo e Mallorca. Juanzinho, agora a gente vai falar da Série A Team, o Napoli, né, 74 pontos. Também já quase cravado aqui. Com 16 pontos à frente da Lazio, faltando apenas, Juan, 9 rodadas. 10 rodadas. 10 não, 9 rodadas. Se 29 para 38, 9 rodadas. 9 rodadas. Dá para ir. Não sei a Juventus para ir para uma Liga Europa, né? Nesse momento está 4 pontos de ir para a Conference League, né? Só dá mesmo para a Conference League, né, Juan? Não dá para ir nem para a Liga Europa, porque já são 7 pontos atrás da Inter de Milão. O Juan vai falar. Juan, mandar um abraço para o Rafael Anderson, um abraço para ele assistindo o bate-bola. Também para o José Roberto Costa, um abraço também. A gente agradece as pessoas que curtem o bate-bola na página do bate-bola, no Facebook, né, no perfil do Facebook, e aqueles também que curtem lá no YouTube, tá certo? Vamos dar um abraço para a Dona Dalva. Dona Dalva também curte o bate-bola, a gente agradece. Tá certo? Então, o Juan vai falar agora de Série A Team, Série A italiana, todos os jogos, lembrando que o Napoli joga também, o Napoli, Juan, que pode aumentar a diferença, né? A Lazio vai jogar, o Napoli joga em casa com o Verona e a Lazio joga fora de casa, mas o Juan vai fazer todos os jogos. Cremonese, Empoli, Spezia e Lazio, Bolonha e Milan, Napoli e Verona, Inter e Monza, Lecce e Sampdoria, Torino e Salernitana, Sassuolo e Juventus, Roma e Udinese, Fiorentina e Atalanta. Jogo bom para ganhar a Juventus. Sim. Na Premier League, o Arsenal está 6 pontos à frente do City, o City tem um jogo a menos. Lá também uma falta de 8 rodadas para outros 9, ou seja, o futebol europeu, os principais campeonatos na reta final. Já a gente vai ter grito de campeão lá no velho continente. O Juan vai falar os jogos de La Liga desse final de semana. Aston Villa
Newcastle, eu acho que é um Vila que eu não via tão bem, né? O Chelsea com Brighton, o Everton e Fulham, Southampton, Crystal Palace, Tottenham e Bournemouth, Wolverhampton e Brentford, Manchester City e Leicester, West Ham e Arsenal, Nottingham e Manchester United, Leeds e Liverpool. Vou mandar um abraço, João, para Sarinha Matheus, curtindo um bate-bola, que é minha aluna do 9º ano. Um abraço para Sarinha. O Juanzinho, a Premier League, né, que tem o Liverpool, não está bem, né, o Chelsea também, e a gente vai ver o que vai acontecer nessas últimas rodadas, principalmente se o Arsenal vai confirmar o título. Diga. E com essas duas decadências do Liverpool e do Chelsea, acabar abrindo vagas para o Arsenal, que não só abriu vaga, mas está brigando por título, né? E para o Tottenham e para o Newcastle, que o Tottenham, que não participa do Champions desde 2021, né? Isso, 2 anos. 2 anos e... não participou esse ano, mas o Newcastle, que está em começo de trabalho, certamente bem forte para as próximas 3 temporadas, né? Certamente vai estar brigando por muita coisa. O Newcastle, né, que tem investido na equipe do Newcastle. Bom, já no finalzinho do nosso programa, vamos falar do Campeonato Argentino, né, que os principais times estão jogando na Libertadores. O Racing, né, que está no grupo do Flamengo, é o 10º colocado. O Argentino Júnior está no grupo do Corinthians, é o próximo jogo do Corinthians, está na 9ª colocação. E tem outros times aqui. O Newell's, que está no grupo do São Paulo, na Sul-Americana. Exatamente. Os principais times da Argentina estão distribuídos nas competições da Sul-Americana. O River Plate no grupo do Fluminense, que é o líder, né? Líder depois de 11 rodadas com 27 São Lourenço no grupo do Fortaleza. Isso. Já vai jogar com o Fortaleza. E teve a 11ª rodada, e o Juan vai atualizar todos os jogos lá no Campeonato Argentino, os hermanos. Tigre 1-0 no Sarmiento Junín. O River Plate 3-0 no Ginásio La Plata. 2-2 com o Talleres de Córdoba. O Arsenal de Sarandi perdeu 3-2 para o Godoy Cruz. O Central 1-0 no Independiente. Independiente que é o lanterninha, se eu não me engano. O Estudiantes 0-0 com o Atlético Tucumã. O Racing Clube perdeu de 1-0 para o Newell's. O Belgrano fez 2-0 no Huracan. O São Lourenço 1-0 no Boca Juniors. O Boca que não está bem, o Boca, e o Paulo vai continuar com os resultados. O Central empatou em 1-1 com o Lanús. O Instituto 1-0 no Vélez. E a seguir, duas goleadas, né? O Banfield pegou 3-0 do Defensa e Justiça. O Argentino Júnior 5-1 no União Santa Fé. E faz tempo que eu não vi o Barracas ganhando, mas ganharam de 1-0 da equipe do Platense. Do Platense, né? O argentino, mano, está apenas na 11ª rodada. Tem muitas rodadas lá, né? Lá que são muitos times que jogam, né? A primeira divisão lá da Argentina. Argentina que é muito competitivo. É muito competitivo. Bom, já no finalzinho do programa, está acontecendo o Sub-17, né? O Sul-Americano Sub-17, já aconteceu o Sub-20 e agora é o Sub-17. Sub-17, Juan, eram 5 times de cada grupo e classificavam 3, todos jogavam contra todos. Então, quem classificou no grupo A, quem classificou no grupo B, Juan? O Brasil, Chile e Equador no grupo A, Uruguai e Colômbia de fora, Argentina, Paraguai e Venezuela no grupo B, Bolívia e Peru de fora. O Peru tem uma base muito fraca. Né? Juan teve primeira rodada já. Primeira rodada, vamos atualizar os jogos. Equador 3-1 no Paraguai, o Brasil 2-1 na Venezuela e a Argentina 2-0 no Chile. Tá certo. O Rosé, a gente vai finalizar hoje com o hino do Ceará Esporte Clube. Hoje é a estreia do Ceará na Série B do futebol brasileiro. A gente vai encerrar o bate-bola com o hino, homenageando, né, os torcedores do Ceará Esporte Clube. Esperamos um grande jogo, né? E um grande retorno. Sim. Então, a Série B, né, que está rolando. E a equipe do Guarani está ganhando do Avaí 1-0. A gente agradece demais aos nossos amigos, né, que curtiram, né, o bate-bola na página do Facebook. E lembrando, Juan, que a gente vai
nesse final de semana, acompanhar a Série A, a Série B, né, os principais campeonatos da Europa. E próxima semana tem Libertadores, segunda rodada da Libertadores, tem final da Copa do Nordeste, da Copa Verde, e a gente vai acompanhar no programa de segunda-feira, a gente vai projetar todas essas competições, tá certo? Então, a gente abraça mais uma vez, agradece aos nossos amigos e até a próxima segunda-feira com mais um bate-bola. Uma bandeira nessa banda, o time campo tem vitória segurada. Não dá popularidade. A torcida hoje é um grande paciência. Eu vou você, vai ganhar. Esse time das grandes campanhas, sempre aqui ou fora do Minas, com meus caras em campo a virar. Ceará, tua glória. Dançando todo mundo, glórias, dia a dia tu conquista glórias. Uma bandeira unida nesta banda, o time campo tem vitória segurada.